Olá pessoal! Bom, esse é o primeiro dos vídeos nos quais vamos começar a falar de sistemas não lineares. Então desejamos estudar sistemas com duas equações diferenciais simultâneas da forma x' igual a f de x y, y' igual a y de xy, em que f de xy e y de xy são funções contínuas com derivadas parciais contínuas em algum domínio do plano xy. Vamos chamar a um sistema desse tipo como sistema 1. Então, um sistema como 1, em que f e g não dependem da variável independente t, mas apenas das variáveis x e y, é dito um sistema autônomo. Se as funções f e g são lineares, ou seja, são da forma ax mais by mais c, então dizemos que 1 é um sistema linear. Caso contrário, dizemos que 1 é um sistema não linear. Estamos interessados em encontrar soluções do sistema 1. Então, vamos precisar a definição de solução. De fato, uma solução do sistema 1 no intervalo aberto I, que vai desde alfa até beta, é um par φ de t, formado por duas funções x de t e y de t, funções diferenciáveis em todo ponto de I, que satisfazem as equações de 1, ou seja, satisfazem o seguinte: x' de t é igual a f de x de t, y de t, e y' de t é igual a y de x de t, y de t. Se desejamos calcular soluções que passam por um ponto x0 e y0 no tempo t igual a t0, podemos exigir que a solução satisfaça as condições iniciais x de t0 igual a x0 e y de t0 igual a y0, com t0 que pertence a I. Geometricamente, uma solução é uma curva φ de t formada por x de t e y de t, uma curva no plano, cujas componentes x de t e y de t satisfazem as equações dadas no sistema 1. E além disso, φ de t0 é igual ao ponto x0 e y0, isto é, a curva passa por aquele ponto. Vejamos um exemplo. Considero o sistema não linear x' igual a x quadrado menos y mais 1, y' igual a 2x. Aqui neste caso, tomando φ de t igual a x de t, y de t, em que x de t vale t e y de t vale t quadrado, vemos que φ de t é uma solução do sistema, pois a derivada x' de t, em que x vale t, é igual a 1, que a gente pode escrever como t quadrado menos t quadrado mais 1. E então podemos dizer que esse primeiro t quadrado é x ao quadrado, pois x de t vale t. E esse outro t quadrado é y de t, mais 1. Em outras palavras, x' de t vale f de x de t, y de t. E a mesma coisa fazemos para a segunda equação, y' de t. A derivada de y vai ser 2t, que é igual a 2 por x de t, pois x de t vale t. Isso não é outra coisa que y de x de t, y de t. Então a curva claramente satisfaz o sistema. Além disso, essa solução satisfaz φ de 2 igual ao ponto 2, 4. Precisamos de mais definições. Bom, um ponto P igual a x0, y0 é dito ponto crítico de 1, do sistema 1, se f de x0 e y0 é igual a 0 e y de x0 e y0 também é igual a 0, ou seja, se ambas as derivadas se anulam nesse ponto. Outro conceito que precisamos saber é o seguinte: se φ de t
igual a x de t, y de t, com t que pertence a um certo intervalo i, é uma solução do sistema 1. Então, a sua imagem no plano, denotada por imagem de φ, que é igual ao conjunto de todos os pontos φ de t, em que t pertence a i, é chamada de trajetória. Em outras palavras, a imagem da curva, a imagem da solução, é chamada uma trajetória do sistema. E, finalmente, o conjunto de todas as trajetórias é chamado retrato de fase. Ou seja, quando representarmos todas as trajetórias num plano de um sistema não linear, ou linear também, vamos chamar a esse conjunto de retrato de fase. O seguinte teorema fornece condições sob as quais existe solução de um sistema da forma 1. Esse resultado é chamado teorema de existência e unicidade. O enunciado é o seguinte: considere o problema de valor inicial, x' igual a f de xy, y' igual a y de xy, com condições iniciais x de t0 igual a x0, y de t0 igual a y0. Se f e y são funções de classe C1, ou seja, se f e y têm derivadas parciais de primeira ordem contínuas, então a conclusão do teorema é que existe uma única solução do problema de valor inicial anterior. Mais precisamente, existe um epsilon maior que zero e uma solução φ, definida num intervalo pequeno ao redor do t0, com componentes x de t e y de t, que é solução do sistema. E além disso, satisfazendo φ de t0 igual a x de 0 e y de 0, ou seja, a condição inicial. Esse teorema é importante, pois com ele temos certeza absoluta de que existe solução única de um problema de valor inicial, desde que f e y sejam de classe C1. O único inconveniente é que encontrar essa solução pode ser muito complicado, dependendo da forma de f e de y. Mas existem soluções que podem ser calculadas facilmente. De fato, na seguinte proposição, mostramos que os pontos críticos correspondem a soluções constantes. O enunciado é o seguinte: o ponto x0 e y0 é um ponto crítico do sistema 1 se e somente se φ de t, definido como sendo a função constante x de 0 e y0, é uma solução do sistema 1. A prova é a seguinte. Primeiro, vamos provar a ida, ou seja, que um ponto crítico é uma solução. De fato, se x0 e y0 é um ponto crítico, então f de x0 e y0 vai ser 0 e y de x0 e y0 também vai ser 0. Logo, a função φ de t, que é igual a x de t igual a x0 e y de t igual a y0, satisfaz x' de t, vai ser 0 porque x é constante, e esse 0 é igual a f de x0 e y0 porque é ponto crítico. E isso vai ser igual a f de x de t e y de t porque ambas são constantes. X de t vale x0 e y de t vale y0. Então, vemos aqui que satisfaz a primeira equação do sistema 1. A segunda equação é satisfeita da mesma forma. Y' de t vai ser igual a 0 porque y de t é constante. Isso vai ser igual a y de x0 e y0 porque é ponto crítico. E isso é igual a y de xt e y de t. Portanto, φ de t é uma solução do sistema 1. Agora vamos mostrar a volta, isto é, vamos mostrar que se φ de t igual a x0 e y0 é uma solução, então o x0 e y0 é um ponto crítico.
De fato, suponha que φ de t, que é a função constante x0 e y0, é solução de 1. Então satisfaz a equação x' igual a f de x de t y de t. X' vale 0 porque x de t é igual a x0, é constante. E f de x de t y de t vai ser f de x0 y 0. Então satisfaz a primeira equação para ser ponto crítico. A segunda é satisfeita da mesma forma. Y' de t vai ser igual a y de x de t y de t, por causa de que φ é solução. E aí a derivada vai ser 0 porque y de t é constante. E isso vai ser igual a y de x0 y 0. Portanto, o ponto x0 y 0 satisfaz as condições para ser um ponto crítico do sistema 1. Logo, os pontos críticos correspondem a soluções constantes, ou seja, soluções em que um ponto permanece em seu estado inicial para todo o tempo. Essas soluções são chamadas também soluções de equilíbrio ou soluções estacionárias. Vejamos um exemplo. Então, encontre os pontos críticos do sistema x' igual a x² menos y mais 1, y' igual a 2x, o mesmo sistema do exemplo anterior. A resolução é a seguinte: os pontos críticos são soluções do sistema f de x, y igual a 0, y de x, y igual a 0. Neste exemplo, esse sistema será x² menos y mais 1 igual a 0 e 2x igual a 0. Então, vemos claramente que x deve ser 0. Substituindo na primeira equação, temos que y deve ser 1. Logo, o sistema tem um único ponto crítico no ponto 0, 1. A seguinte definição também é importante. Um campo vetorial de classe C1 é uma aplicação de R2 em R2 que associa a um ponto xy do plano R2 um vector f de xy, f pequeno, formado por f de xy e y de xy, em que f e y são de classe C1. Por exemplo, vamos graficar o campo vetorial f de xy igual a x² menos y mais 1 e 2x. Ou seja, o campo vetorial associado à equação diferencial do exemplo anterior. Bom, galera, eu estou aqui no Matemática versão 11.0. Aqui você pode utilizar o comando vectorplot para graficar campos vetoriais. Neste caso, estou graficando o campo do exemplo, cujos componentes são x² menos y mais 1 e 2x. Então, o que se faz é pôr em cada ponto x, y do plano um vetor seguindo a regra dada pelo campo vetorial. Neste caso, x² menos y mais 1, 2x. Por exemplo, no ponto x, y igual a 1, 2, em que x vale 1 e y vale 2, devemos colocar o vector 1² menos 2 mais 1 e 2 por 1. Ou seja, o vector 0, 2. Neste caso, vai dar um vector que aponta para cima. Aqui estou graficando o campo vetorial e aquela solução do primeiro exemplo, na qual φ de t era t, t², que passa pelo ponto 2, 4. Vemos que o campo vetorial é tangente a essa solução em cada ponto. Também em Matemática 11.0 podemos utilizar o comando streamplot para graficar as trajetórias do campo. Temos aqui a solução do PBI e todas as trajetórias
Além disso, tem aqui também o ponto crítico desse campo que foi encontrado anteriormente. Assim, temos a seguinte observação. Resolver o PBI x' igual a f de x, y, y' igual a y de xy, com condições iniciais x de t0 igual a x0, y de t0 igual a y0, é equivalente a encontrar uma curva φ de t, formada pelas funções x de t e y de t, tal que o vector tangente a essa curva φ de t é o vector que tem como componentes f avaliado em φ de t e g avaliado em φ de t. Como visto anteriormente, os pontos críticos são trajetórias constantes, nas quais o campo vetorial do sistema 1 é nulo. Por outro lado, uma trajetória que não contém pontos críticos é dita regular. De fato, temos a seguinte definição. Uma trajetória é dita regular se o campo avaliado no ponto φ de t da trajetória é distinto do vector 0, 0, para todo t que pertence a i, em que i é o intervalo de definição de φ. Portanto, nosso objetivo nesse capítulo é descrever qualitativamente as trajetórias regulares do sistema x' igual a f de xy, y' igual a y de xy. Quando e onde isso for possível, ok? Quando e onde for possível descrever essas trajetórias. Vamos finalizar esse vídeo com um exemplo de sistema não linear que modela o movimento oscilatório de um pêndulo. Vamos supor que uma massa M está sujeita a uma barra com comprimento L, uma barra muito fina, que oscila ao redor de um ponto num movimento pendular. Se θ é o ângulo formado pela vertical e a barra, então, pelas leis de Newton, a somatória de forças deve ser igual à massa pela aceleração. Como somente existe movimento no arco de círculo que descreve a barra, devemos achar a componente do peso na direção angular. Da geometria, vemos que essa componente é igual a mg seno de θ. Além disso, vamos supor que existe uma resistência do ar, dada por uma força que é proporcional à velocidade angular, que é igual a uma constante c vezes a derivada do ângulo em relação ao tempo. Utilizando a lei de Newton, temos que a somatória de forças na componente tangencial ao arco vai ficar menos mg seno de θ menos c derivada de θ em relação ao tempo. Isso deve ser igual à massa pela aceleração. No caso, seria a aceleração do arco. O arco vale L por θ. Então, a aceleração desse arco vai ser L por derivada segunda em relação a θ, pois L é constante. É o comprimento da barra. Se x é igual a θ e y é igual a θ'linha, então essa equação vai ficar menos g sobre L sen de x menos c sobre ml y igual a y', dado que y' é a derivada segunda de θ em relação ao tempo. Fazendo ômega quadrado igual a y sobre L e gama igual a c sobre ml, temos que o sistema fica que x' é igual a y, e y' é igual a menos ômega quadrado sen de x menos gama de y. Claramente é um sistema não linear por causa da presença do sen de x.
Os pontos críticos ocorrem quando ambas derivadas são zero, ou seja, quando y vale zero e menos ômega ao quadrado sin de x menos gama y é igual a zero. Então, juntando as equações, vamos ter que sin de x deve ser zero. Então, x é igual a nπ, em que n pode ser um número inteiro. Portanto, os pontos críticos têm a forma x igual a nπ e y igual a zero, em que n pertence aos inteiros. Posteriormente, na disciplina, vamos descobrir que existem dois casos. O primeiro é quando gama é igual a zero. Nesse caso, o retrato de fase está formado por trajetórias que são curvas fechadas, o que significa que o pêndulo fica oscilando em um certo arco indefinidamente. Ou seja, em outras palavras, é um pêndulo que não tem resistência do ar. Agora, o segundo caso é quando gama é maior do que zero. Nesse caso existe resistência e então aí podemos mostrar que o retrato de fase está formado por curvas que são espirais que vão cada vez se aproximando mais do ponto 0,0. O que significa que o pêndulo, por causa da resistência do ar, ele vai fazendo um ângulo cada vez menor, oscilando ao redor do zero. No limite, esse ângulo vai ser zero. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria mostrar no vídeo de hoje. Se você gostou do conteúdo e entendeu, então deixe seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, é brincadeira, tá? A gente se vê no seguinte vídeo. Até mais!